O que é reforma? Alguém pode trazer esta pergunta: o que é a reforma? Reforma é trazer o que perdeu a forma. Reforma é trazer aquilo que perdeu a forma, dar de novo uma nova forma, trazer novamente a forma que perdeu forma. Tanto reforma é trazer o que perdeu a forma, perdeu a identidade. É trazer de novo ou novamente formar aquilo que perdeu a forma. E por que é necessário uma reforma? É necessário uma reforma quando existir uma deforma. É ou não é? Então, para que há necessidade de haver uma reforma? É porque houve alguma coisa de errado ali. Existe uma deforma. Deforma é aquilo que perdeu a sua forma, que perdeu a sua identidade. Por que as mulheres, quando vê que o rosto, o cabelo já está mal, está a perder a forma da beleza dela, se preocupa ir ao salão, tratar-se? Mamães, é ou não é? Está bem, já sabem, já estão a responder, porque é verdade. É só ver como é que elas estão a brilhar. Por quê? Quando chega uma altura, começa a perder a forma, não pode. Eu tenho que trazer a forma que está a perder a forma. Não é? E isso que acontece até para os homens também. Vamos ao salão, tratamos o nosso cabelo, da nossa estética. Isso é bom, da nossa beleza. Mas, amados irmãos, antes de haver uma deforma, é necessário ter uma forma. Não pode-se dizer que houve uma deforma sem falar da forma. Então, já sabemos que a forma é uma identidade, é um perfil, o padrão, o mestre, aquilo que mostra a identidade de alguém ou de alguma coisa. E amados, antes dessa reforma protestante, a igreja teve uma forma. Se houve essa reforma protestante, é porque no decorrer do tempo, a igreja perdeu a sua forma. Ficou deformada. Então, alguém tem que se levantar para trazer a forma da igreja. E quando nós lemos Atos capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos perceber que a igreja nasce. E a igreja ao nascer, amados irmãos, a igreja ao nascer através da descida do Espírito Santo, o que é que nós vemos? Nós vemos homens e mulheres inspirados por Deus e a falar com toda a autoridade. No capítulo 2, no seu versículo 42, alguém por favor pode ler Atos capítulo 2, versículo 42. Ali nós vamos perceber a forma da igreja. Ok, ela nasce no derramamento do Espírito Santo no capítulo 1 de Atos. E até chegar no capítulo 2, a igreja vai ganhando membros, vai tendo mais ovelhas, mais almas para a igreja. E no capítulo 2, versículo 42, já encontrou? Faz favor, pode ler. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ok. E perseveraram, obrigado, tá? E perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que é isso, doutrina dos apóstolos? Todos os ensinamentos que os discípulos receberam da parte de Jesus. Aleluia. Amém. Então os apóstolos tinham o dever, a obrigação de ensinar tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus. Por isso é que a Bíblia está dizendo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não havia outro ensinamento fora de Cristo. Não havia outro fundamento. Os apóstolos começaram a criar o fundamento principal, que é Jesus. Olha, é só Jesus o caminho, a verdade e a vida, mais nada. E o povo foi crescendo com esse conhecimento que Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor. Amados, e mais,
a outra forma que identificava que a igreja estava no caminho certo, tinha o seu perfil na oração. Tá. Oração, depois o que seja aí? 43. 42 mesmo. Tá, vou começar. Perseveravam na doutrina dos dos apóstolos e na comunhão e na comunhão e no partir do pão. e no partir do pão. Então, Nas orações. e nas orações. É oração, é comunhão, é partir do pão, o partilhar a vida. Por isso é que nós vemos aquela história de Ananias e Safira morreram. Por quê? Porque mentiram. Que nós não vendemos com um bocado, com pouco, e depois é isso que nós temos. Morreram porque naquele tempo a igreja tinha forma. O que é do outro é de todos. O que é teu é meu. O que é meu também é teu. Infelizmente nós vivemos em ilhas dentro das igrejas. Cada um luta pela sua vida. Quantos e quantos nós temos condições de ajudar nosso próximo, nosso irmão aqui na igreja, mano? Às vezes nós nos preocupamos fazer doação lá fora, mas temos irmãos dentro da igreja que estão a padecer. E muitas vezes nos esquecemos que aquele irmão, aquela irmã precisa de ajuda. A forma da igreja era essa: comunhão, oração, o partir do pão. Ou o partilhar o pouco que o outro tem para com o outro. Essa era a forma. Amados, até o final do século III, a igreja foi vivendo essa forma sem nenhum problema. Apesar da perseguição, muitos foram morrendo, os apóstolos foram morrendo, houve martírio e muito mais. Perseguição sem tréguas. Os apóstolos, os líderes foram banalmente mortos, cristãos perseguidos, degolados, mortos de uma morte vergonhosa, mas mesmo assim, aquele sangue que derramou dos discípulos era uma semente para a igreja crescer. Quer dizer, o povo naquela altura, quanto mais sofresse por causa de Cristo, a igreja mais crescia. Aleluia. Amém. A igreja mais crescia. E então, a igreja foi ganhando foi trazendo um impacto no Império Romano que estava a reinar nessa altura. Não tardou, já ali mesmo, no início do século IV, um tal chamado imperador, os que fizeram a história e sabem disso, um tal imperador chamado Constantino entende então oficializar o cristianismo como parte do Estado, como parte do governo, parte do império. Para quê? Para ele ter o domínio, tanto a parte política como também a parte da igreja. E ali começa a deforma da igreja. Ora, eu quero que o irmão entenda. A forma é uma identidade. E a igreja, até ao final do século III, a igreja tinha uma forma. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Já no início do século IV, começa a deforma. A igreja começa a perder a sua identidade, a sua imagem, a sua forma. E quando a igreja começa a perder a sua forma, o que acontece? O imperador Constantino começou então ali a incutir doutrinas, culturas romanas e gregas dentro da igreja. Ali, durante esse tempo, surgiu então a pior heresia da igreja, ou dentro da igreja, que é o papado romano. Porque não, quem foi o primeiro papa foi Pedro. Nunca mais. Pedro já morreu faz tempo. Então, meus irmãos, a deforma da igreja começa a surgir. E quando o papado romano começa a surgir, que é a igreja católica, infelizmente, ali começa a grande deforma total da igreja. Infelizmente, ali começa a pior vergonha da igreja. A igreja perdeu o seu brilho, a igreja perdeu o seu sentido inicial, a sua ideologia inicial em como eles aprenderam dos apóstolos. O tempo foi passando, essa história. O tempo foi passando, os anos foram passando.
Vieram surgindo imperadores, mais imperadores, porque naquela altura era por imperadores. Imperador atrás do imperador, esse saiu, entrou outro, aquele morreu porque foi perseguido, porque morreu na guerra, porque aquele... E assim o tempo foi passando, até que a Igreja Católica domina totalmente a Igreja. E nesse momento, nesse período todo, infelizmente foram incutidas ideologias, doutrinas que não condiz com a Bíblia. Não estamos aqui a falar mal da igreja Y ou da igreja B, não. Mas simplesmente estamos a contar e falar o que originou essa reforma protestante. Por causa daquilo que já estava a se viver dentro da igreja, mas fora do contexto bíblico. Fora da verdade bíblica. E então surge ali um tal monge chamado Martim Lutero. Martim Lutero, o desejo dele não era de ser um sacerdote, não era ser um monge. Ele tinha suas aspirações, ele tinha seu desejo, ele queria ser outra coisa. Mas só que o destino de Deus, o dedo de Deus estava apontado na vida dele. Amado, quando o dedo de Deus está apontado a ti, você por mais que tenta fugir, é mentira. Aquilo que Deus escreveu na tua vida vai acontecer. Amém? Amém. Tem muitos jovens que estão fugindo de ser pastor. Não se preocupe. Quando o momento chegar, aquilo vai acontecer. Uns vão passar por uma força, por força maior. Aleluia, irmão. É isso mesmo. Uns porque Deus vai lhe dar uma chicote mesmo que dói bastante, capaz de perder tudo um pouco. Uns acabam compreendendo e entendendo que Deus está nos chamando. Então esse Martim Lutero, ele queria ser outra coisa. Ele não queria ser um monge ou um sacerdote. Mas, porque aconteceu uma situação na sua vida, um raio caiu sobre ele, e ele ali, quase na beira da morte, ele clamou, pedindo: Deus, se tu me salvares, eu vou me tornar um monge, eu vou me tornar um sacerdote. E Deus ouviu a sua oração. Não, era mesmo isso que eu estava à espera, meu filho. Não se preocupe, vou te curar, mas vai. Deus o curou, até que se dedicou. Aliás, quando Deus o cura, ele cumpriu a sua promessa, até fazer o doutoramento em teologia, e começou a ensinar na Universidade de Wittenberg. Amados, só que ele já aprendeu, já conhece a doutrina, já conhece a teologia. Começa a ver, não, peraí, o que eu estou a ver dentro da igreja é diferente do que eu estou a ler na Bíblia. Amém? Amém. Não estou ouvindo? Amém? Amém. O que eu estou a viver, o que eu estou a ver os outros a viver, é diferente daquilo que está aqui a se ver dentro da igreja. Martim Lutero queria muito viver uma vida santa através das obras. Queria muito ser salvo fazendo bem, porque naquela altura incutiu-se no povo que para tu ser salvo, olha, tens que dar isto, tens que fazer isto, através das suas obras. Se você der menos, a salvação está complicada para ti. Então, e ali onde começa assim, e ali onde entra as indulgências. Fizemos história na 5ª, 6ª, 7ª classe, acho eu. Para quem continuou, sabe da história. As indulgências começaram a entrar. A indulgência o quê? É trocar algo em benefício de alguma coisa. Dar algo em benefício de alguma coisa. Pá. Vou dar X mil coisas ou X milhões para eu ter a salvação. Oh, não. Para ter a salvação não é pagando, não é dando dízimo, não é dando oferta. Porque não? Eu dou meu dízimo, a minha salvação está garantida. É mentira. Quem salva é Jesus. O caminho, a verdade e a vida é dízimo? Não. É oferta? Não. É quem é? É Jesus. Agora, se deu ou não deu, isso é para a tua bênção. É para o teu bem financeiramente. Então Martim Lutero disse: não, isso não está certo, isso não está bom. Há que haver aqui uma reforma. Tem de haver aqui um arrependimento, porque isso não está bom. E então ele sentou, foi lendo
foi meditando e escreveu 95 teses. Quer dizer, 95 bases que sustentam que a igreja está desviada da verdade bíblica. E nessas 95 teses, 5 teses são os mais famosos, os mais conhecidos, não é? E naquela altura, como se falava o latim, então, por isso é que se diz, não é? Que as 5, os famosos chamados 5 solas. Solas, em outras palavras, significa, que é uma palavra que vem do latim, mas em português significa somente ou apenas. Então, Martim Lutero escreve 95 teses, 95 solas, mas nessas 95, 5 delas são as principais. E nós vamos aqui falar dessas 5 solas principais que originou a reforma protestante. Primeiro, sola fé. Sola fé. Repita comigo, sola fé. Sola fé. Vamos começar a falar já latim aqui, é isso mesmo. É sola fé. Em outras palavras, somente a fé. Somente a fé. E o que é que nós lemos em Romanos capítulo 1, versículo 17? O que é que diz ali? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo Viverá pela fé. Mas o justo Viverá pela fé. E Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Mediante quê? A fé. Oh, não estou ouvindo. Porque pela graça sois Salvos. mediante o quê? A fé. E isso não que é? Vem de vós. Então, De Deus. olha, só na fé você pode ser rico. Podes dar o que quiseres dar em busca da salvação, para obter a salvação. Mas isso tudo não vale nada. É pela fé que nós somos salvos. É porque se nós somos salvos, porque nós acreditamos que Jesus morreu na cruz por mim. A fé te conecta com Deus, a faz-te acreditar. Porque pela fé nós somos salvos. E acreditando, e crendo, não é dando, não é fazendo pagar alguma coisa para poder ter a salvação, não. Você pode vir aqui na igreja, aqui nesse lugar aqui, pode ali deixar todo o seu dinheiro. Não, eu vou dar essa oferta, vou dar esse dízimo para eu ser salvo. É mentira, não vai acontecer isso. Pela fé em Jesus Cristo, você será salvo. Amém? Então Lutero diz, olha, só a fé, é somente a fé. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Amados, Lutero condenou essa prática da indulgência para se conseguir algum favor de Deus. O homem só pode chegar diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, primeiro sola é a fé. Só a fé. Segundo sola é só a escritura, que é somente a escritura. Somente a escritura. Quem pode ler comigo 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Quem encontrar, por favor, para fazer a leitura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. A escritura é a única regra de fé e prática da igreja. Sim, irmã Lila. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Olha, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia, na versão que eu tenho aqui, nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal. Essa Bíblia que nós pregamos, e Martim Lutero tinha contato com o mais alto nível da igreja, da hierarquia da igreja naquela altura. E ele tinha que defender a Bíblia. Ele tinha que falar que, olha, não pode, nós estamos aqui. É só a Escritura que pode salvar. Porque não há nenhuma profecia ou interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem da vontade humana. Essa profecia, essa revelação da Escritura é revelação divina. É próprio Deus que
veio essas outras palavras, essas outras escrituras, essas outras informações? De onde que veio? A Bíblia é a única regra de prática de fé para a igreja. Não podemos estar longe e fora da igreja. Amados, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, Lutero ainda insiste: toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia. Amém. Olha, toda palavra, toda a escritura é inspirada por Deus. Por isso disse Jesus: ai daquele que tirar um tio apenas, uma vírgula, terá problemas comigo. Essa palavra, essa Bíblia que nós carregamos, é Deus no papel. É a palavra dele no papel. E nós levamos nos nossos telemóveis, nós temos a nossa Bíblia. Nós carregamos a palavra de Deus. Ele revelou. Incrível, um livro que não tem erros, mas fala dos erros. Incrível, um livro que não contém como repreender, mas ele repreende o erro, repreende as pessoas. Incrível. A Bíblia é um instrumento, o único instrumento de regra, de fé e prática da tua vida e da minha vida. Se quer se alimentar espiritualmente, é na Bíblia, é na palavra, não é nos manuais, não é nos livros seculares por ali. Uns eu vejo, preferem ler um livro todo inteiro, lê um livro de 200 e tal páginas, entra mais um outro livro, mas nos esquecemos do livro dos livros, que é a Bíblia, onde tem todas as ciências aqui escondidas. Incrível, matemática está aí, geografia está aí, química está aí. Você vê só, um machado está dentro da água. Então o profeta Eliseu pegou aí um pau, colocou, e o machado lá pesado começou a fluir. Isso não é química? Física. É física, não é? Ah, que admiro. Física ia funcionar normalmente. E agora a química, a transformação da água. Não é química. E o rio Nilo não transformou-se em sangue. Mas como é possível? Não é química. Quer história? Está aqui, tem história aí. Língua portuguesa não se fala, não se fala mais. A Bíblia tem tudo. Medita a Bíblia. Já pararam nas leituras diárias? Já pararam? Eu sei que já pararam. Já estão cansados. Porque esse livro porque Satanás sabe que quanto mais você se iluminar com esse livro, com essa palavra, você fica diferente. Agora estão cansados, porque ele já sabe que esse já está a conhecer. Por isso é que paramos. Amados, temos que rever a nossa vida espiritual. A terceira sola, solus Christus. Solus Christus. Em português, que é somente Cristo. Paulo está a repreender a igreja de Coríntios. Quem planta a igreja de Coríntios é Paulo. Mas a igreja de Coríntios é a igreja que deu mais trabalho a Paulo. E é só ver que aquilo tem, a primeira carta tem quantos capítulos? 16. Aquilo é só mesmo ensinar, repreender. Isso está errado, isso está mal. E olha que no capítulo 1 até capítulo 3, Paulo vai falar dos problemas da divisão dentro da igreja. Por quê? Paulo está dizendo, uns dizem que eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou não sei de quem. Não! Todos nós somos ministros de Cristo, todos nós somos de Cristo e para Cristo. Aleluia! Amém. Então ninguém na igreja deve ser como estrela. Não! A igreja não pode ter estrelas.
dia, eu já disse isso várias vezes, o dia que o pastor Massanga começar a buscar o lugar da honra de Cristo, sai daqui, procura outra igreja. Porque eu já estou perdido. A honra é só para Cristo, para Ele e mais ninguém. Porque Deus nunca vai dividir a sua honra e a sua glória. Deus não divide. O papado começou a tentar dividir a honra, o lugar de Cristo. O homem, o papado, o Papa era considerado o número 1. Jesus está de lado, até Deus está de lado. O homem, Papa, é a figura máxima para ter salvação. Não, Martin Lutero disse, não, só Cristo. Então, como é que vamos deixar o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5? Paulo disse, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Um só mediador. Você Papa, você que morre e não ressuscita mais, está à espera do dia da ressurreição no último dia. Você que vai ser como Cristo. Só Cristo, mais ninguém, mais nada. Aqui acabou. Não se pode negociar o lugar de Deus. Amém. Não se pode. A igreja não cria estrelas. A igreja não procura estrelas. Não. A igreja procura a estrela do amanhã, Jesus Cristo. Achei um bom amigo, Jesus me salva. Canta comigo. Escolhido dos milhares para mim, dos vales eu brilho, eu fora mediador. Escolhido dos milhares para mim, consolador amado, meu protetor do mar, solicito de minha tomacia. Aleluia. Dos vales eu rio, as estrelas da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Ele é a estrela que brilha. Nós chegamos diante de Deus através dele. Ele é o caminho. Ele é a porta de entrada. Ele é o advogado, o sumo sacerdote. Só na Cristo, mais ninguém. Mais ninguém. Em nenhum há mais salvação se não for a Cristo. Não, só Cristo é a salvação. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Quarto solo, ou quarta solo, sola gratia. Sola gratia, que em português, somente a graça. Não confunda a fé e a graça. Graça é receber aquilo que nós não merecemos. Você tem vida, é a graça de Deus. Deus, eu vou ter graça por ele. Vou dar mais uma graça, uma chance. Além de a graça ser um dos atributos de Deus, é também o próprio Cristo em sua encarnação. E é o Espírito Santo quem aplica a graça ao coração do pecador. A graça como é comunicada a todos os homens. A graça de Deus é especial. Sola gratia diz respeito a tudo que o homem possui. Mesmo sem merecer. Mas Deus colocou a salvação a seu dispor, que é dada de forma gratuita. Amados, nós precisamos entender que Deus, quando olha para nós, Ele olha-nos como trapos de imundícia. Porque nós somos pecadores de manhã, de tarde e de noite. Não há nenhum justo sequer. E viu Deus, o coração deles estava longe. Disse Jesus, e viu que o seu coração estava longe deles, e só adoravam nos lábios, mas o coração estava longe. Quantas vezes nós estamos a louvar, mas nosso coração está longe de Deus. Está longe.
Estamos aqui, mas estamos lá fora. Se alguém te cutucar aqui, assim, viajou. Está longe. Mas a graça de Deus, ela nos chama. Está toda. Por isso, aproveita enquanto tens essa graça. Olha só para cima. É que não te custa mesmo nada você dizer, Senhor, és-me aqui. Já não tem mais nada que está a custar. Tens medo de pecar? Tens receio de cometer o erro? Tens medo, pavor de fazer o que é errado diante de Deus? Mas estás a desperdiçar a tal graça. O tempo que Deus está a te dar. E olha, o último sono que Martim Lutero vai defender é solidão. Somente a Deus a glória. Este pilar da teologia reformada afirma que o homem foi criado para a glória de Deus e que tudo que ele fizer deve destinar a glória a Deus. Amados, a glória é de Deus. Toda a honra e toda a glória é a Ele. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Viva uma vida que vai glorificar a Deus. Leve uma vida que vai glorificar ao Senhor. Toda honra é Ele que é dada e dirigida. A Bíblia está a dizer, orai vossos pais, mas não coloca teu pai no lugar de Deus. Não coloca o teu pastor no lugar de Deus. Não coloca ninguém no lugar de Deus. Ele é insubstituível. Insubstituível. Portanto, a reforma protestante, como resumo, o que é que gostaria de reformar na sua vida? Martim Lutero fez a sua parte. E hoje nós conseguimos falar da verdade e pregar a verdade graças a esse homem usado por Deus. E você? O que é que tem feito? Qual é a reforma espiritual que podes fazer hoje? Será que está tudo bem? Você e teu Deus não consegue fazer uma introspecção, um exame dentro de si, olhar, não, eu aqui estou mal diante de Deus. Não importa se já é batizado, não. Faça ainda um exame dentro de si. Estás bem com Deus? Elias disse ao povo, até quando coxareis? Até quando andareis assim desse jeito diante de Deus? Vários cristãos que estão a coxar espiritualmente, já não conseguem correr espiritualmente. Por que não quer fazer a reforma hoje? E dizer, basta, acabou. Quero agora olhar para Deus, frente ao caminho. Que Deus nos ensine nesse dia que está a se comemorar o dia da reforma. Amados irmãos, não te esqueça que essa reforma trouxe muitos benefícios. E essa reforma começou em 1517. Hoje está-se a celebrar 808 anos, há 508 anos, da existência dessa reforma. De 1517 até 2025 já passam 508 anos da reforma protestante. Que Deus rique e abençoe a sua palavra. Amém? Amém.